estudante, vai estudar um pouco aqui da parte de redação, tá? Alguns quesitos que são necessários para que você faça uma boa redação. De imediato, aconselho todos vocês a utilizar, a fazer conhecimento da banca examinadora. Por que é importante fazer esse conhecimento? Porque ali você vai saber quais são os critérios que a banca examinadora leva em consideração para tanto produzir quanto corrigir a avaliação. Tá? É importante também que vocês possam ler o edital, de preferência todo, por mais que seja chato, mas é necessário que você leia, para conhecer outros quesitos dessa banca examinadora. Tá? Então é muito fundamental esses dois elementos aí. De imediato você tem que já ter conhecimento e o cuidado com relação à tua escrita e à tua fala, sabendo que nem tudo que você fala será aquilo que você vai escrever. Então há uma grande distinção entre o falar e o escrever. O falar é uma habilidade sua, coletiva, aliás, uma habilidade individual e é contextual. Por que contextual? Dependerá sempre das necessidades do enunciador. Já o escrever não, é uma habilidade coletiva que requer seguir regras para que haja uma maior compreensão por grande parte das pessoas. Então eu necessito seguir regras. E vocês sabem que a prova de vocês, a redação, ela exige a tua escrita seguindo corretamente a gramática, né? Ou seja, você vai utilizar da linguagem formal. Você deve ter, nesse caso aí, uma letra legível. Eu aconselho vocês muito cuidado aqui. Por que letra legível? Porque digamos que o cara vai corrigir a tua prova e a tua prova já é vamos dizer, já corrigiu umas 900 provas, sobrou a tua ainda aí para corrigir. Se a tua letra não for legível, se ele for tentar ler o primeiro parágrafo e não entender, ele não vai nem ler o restante da tua redação, vai te dar nota bem baixa. Então é importantíssimo que eu tenha uma letra legível, é fundamental que se tenha essa letra legível. Cuidado com meus erros de grafia, tá? Com relação a algumas letras que não forem possível entender e outras com relação ao esquecimento ou troca de letras, tá? Então é muito cuidado que se atenha a isso, porque isso tira pontos, tira. E algumas marcas da grafia, tá? Essas marcas de grafia eu tenho que tomar cuidado, saber, por exemplo, qual é o exemplo de marca de grafia? Esse negócio de fazer o I com a bolinha, não é assim, gente, isso aí é considerado erro. O I é somente um pingo, não tem nada de bolinha. Isso aí desconta ponto, professor? Desconta. E tem que tomar cuidado, tá? Outro cuidado que você tem que ter é com relação à translineação. A translineação se aplica na questão de obediência à margem inicial e à margem final, que eu vou mostrar dentro de uma redação para vocês terem ideia, tá? É aquele cuidado, quando a palavra não dá para completar tudo aqui, você saber que tem que separar uma parte dela e colocar um hífen ao lado, beleza? Outro cuidado também tem que ter com a permanência dessa sílaba formada apenas por vogal e principalmente quando se tratar de sílabas, de palavras que tenham consoantes mudas. Palavras que tenham consoantes mudas, eu tenho que tomar muito cuidado. Então é muito importante que vocês tenham esse cuidado de obediência à margem inicial, à margem final e a separação de sílabas das palavras que chegam até o final da margem, sabendo utilizar bem a questão do hífen, ok? Vamos verificar agora quais são os quesitos necessários para uma pré-redação. É necessário que eu faça um repertório, professor? Sim. É necessário que você faça uma seleção de palavras que tenham a ver com o tema proposto pela banca examinadora. É muito importante que vocês façam isso porque ajuda vocês a clarear um pouco a mente, porque a maior dificuldade do candidato é ter que iniciar a redação. Então é bom fazer essa seleção de palavras, ela já vai te ajudar a ter ideia do que vai falar, verificar o que realmente é importante e o que não é importante ali no caso. O teu texto tem que ter inteligibilidade, ou seja, tudo que tu escrever tem que ter sentido, tá? E estar coerente com o tema proposto. Ou seja, eu tenho que saber aquilo que eu estou escrevendo e eu não vou apenas escrever ali somente para preencher linhas, né? Para fazer com que seja 30 linhas, 28 linhas no meu texto. Não, eu tenho que ser claro e objetivo. E o meu texto tem que estar de acordo com o tema que é proposto. Eu não posso fugir do tema. Se o tema falar de X, eu tenho que explicar e falar sobre X. Eu não posso falar de outra coisa, tá? Tem que ter o cuidado com a gramaticalidade, sim, que essa é a questão da obediência às regras. Ele vai verificar se você está utilizando muito bem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas, dando ideias
a essas expressões que você quer escrever. Então, é muito importante que você se atenha também às regras gramaticais. Cuidado aqui no caso com a generalização, ou seja, o uso de termos generalizantes, por exemplo, assim, todos os homens desobedecem às leis. Isso aí é um termo generalizante, eu não posso fazer isso, eu não posso dizer que todos os homens desobedecem à lei. Eu posso dizer que grande parte da população masculina desobedece à lei, uma pequena parte dos homens desobedece à lei, mas eu nunca posso generalizar. Então, é extremamente necessário que você tome cuidado com esses termos generalizantes. Quando se trata da texto da prova de redação, ela se baseia no texto, no tipo textual dissertativo e no gênero dissertativo argumentativo, que é o de vocês, no caso lá. O que tem essa questão do texto dissertativo? É você argumentar sobre algo, tá? Que deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta o tema, né? Você faz uma retomada do tema proposto pela banca examinadora e coloca ali a sua tese. A tese, gente, nada mais é do que o teu ponto de vista, o teu objetivo, aquilo que você almeja para aquele tema. Tá? O desenvolvimento é a maior parte do texto, é onde você vai mais levar tempo para construir seus argumentos. Geralmente eu aconselho a colocar pelo menos de 6 a 8 linhas nessa parte de desenvolvimento. O que tem que ser crucial para vocês é que o texto de vocês tem que ser claro, tá? Coerente, né? Tem que estar de acordo com o tema proposto. Conciso é quem está bem amarrado no teu texto, fazendo bom uso das preposições e conjunções e uso dos pronomes, que são chamados de conectivo, tá? E tem que demonstrar bem qual é o teu objetivo ali, tá? Só que para tudo isso é necessário que você tenha fundamentação, ou seja, é necessário que eu coloque alguns elementos extras textuais para dentro do meu texto? Sim, é bom que eu tenha referências, citações, elas sempre vão ajudar na credibilidade do meu texto. E a conclusão nada mais é do que a parte que sintetiza, ou seja, resume tudo aquilo que você colocou na tua introdução e ao longo do teu texto. Dois elementos que são cruciais para a correção são a coesão e a coerência. A coesão está diretamente ligada com as palavras, ou seja, quais palavras eu vou utilizar, de que maneira eu vou utilizar, quais são os termos que eu vou utilizar para defender aquela ideia que eu estou pensando. Então a coesão ela é o jogo de palavras, de que maneira você vai montar essas palavras de modo a fazer sentido naquilo que você quer defender. A coerência é quando o teu texto está de acordo com aquilo que é proposto pela banca examinadora. Se algo que eu quero, se a banca examinadora está pedindo para você falar sobre analfabetismo funcional, você vai falar somente de analfabetismo funcional, porque você tem que estar coerente com aquilo que a banca pede. Já o parágrafo, no caso ali, como são os parágrafos desses textos no caso ali? É uma introdução que eu aconselho, pelo menos 2 desenvolvimentos e uma conclusão. No caso da introdução, geralmente ela inicia por um tópico frasal, que pode ser uma afirmação, pode ser um conceito, uma alusão histórica, a citação de um pensador. Tá? Então, ela é uma frase curta, mas que chama a atenção, é de impacto, vem logo chamar a atenção do corretor para a tua redação, fugindo da mesmice de nos dias de hoje, atualmente, na atualidade, no século XXI, foge disso, tenta fazer uma frase mais impactante. O desenvolvimento é onde você vai gastar mais tempo nos argumentos. Geralmente eu aconselho 2 parágrafos de desenvolvimento. E geralmente eu aconselho a colocar de 6 a 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. Tá? Na introdução eu aconselho ficar entre 5 e 7 linhas. E a conclusão eu aconselho a utilizar de 5 a 7 linhas também. Tá? Então no parágrafo de desenvolvimento é onde você vai mais discutir. Onde que é bom você fundamentar as suas ideias aqui. Acrescentando pensadores, né? Conceitos, porcentagem, desde que você saiba a origem desses elementos. Tá? Não vai querer citar qualquer coisa ali sem que você tenha fundamento para isso. Então, tu pega um percentual e coloca ali sem saber de onde você tirou esse percentual, não é válido, é melhor nem optar por colocar. Tá? Na conclusão, é a retomada da ideia central, ou seja, tudo aquilo que você argumentou na sua introdução e você colocou a sua tese, o seu ponto de vista, você vai retomar aqui na conclusão. Ela vai reforçar aquela tese que você colocou na introdução. Ou seja, reforçar de que maneira? Ela vai dizer quais são os passos que devem ser feitos para que seja solucionado o problema.
É o que a conclusão vem fazer. Agora vamos ver os quesitos que são levados em consideração para a sua avaliação. Possivelmente deve ser esses aqui. Atendimento ao tema proposto na questão, ou seja, a resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto. Ou seja, o que ele quer dizer? Se o que você vai responder, o que você vai construir, está de acordo com o tema proposto. Ou seja, é a questão da coerência. Eu não posso fugir. Se o assunto é X, eu vou falar somente X, para eu poder ganhar meus 5 pontos ali. Na verdade, você já começa com esses 20 pontos. Você vai perdendo esses pontos ao longo dos seus erros, que você vai cometendo durante a redação. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto abordado. O que eu aconselho vocês aqui é a dar uma observada na parte específica, tá? Dar uma relida na parte específica e na parte de legislação. É muito importante que você use esses elementos dentro do teu texto, reforça muito mais e você continua mantendo os teus 5 pontos. No caso, clareza de argumentação, senso crítico em relação ao tema proposto da questão. A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido. Ou seja, o que você vai escrever tem que ter sentido. Esse sentido tem que estar bem expresso qual é o teu ponto de vista. Então, de que maneira tu vais organizar esses teus períodos, essas tuas frases, que ela possa ser o mais clara possível para que o corretor possa entender qual é realmente o teu ponto de vista. Então, as construções que você vai fazer ao longo do texto tem que ser simples, clara e objetiva. E claro, não poderia faltar a utilização adequada da língua portuguesa. Aqui se trata da parte da coesão. Quais são as regras gramaticais que tem que tomar cuidado, o cuidado com relação às concordâncias, ao uso das orações subordinadas, das preposições, conjunções, pontuações, pontuações, acentuações. Então eu tenho que tomar todo o cuidado aqui com relação à parte gramatical. Vocês vão ter como exemplo aqui essa redação tirada do concurso público, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Observa bem aqui, no caso, a folha oficial, tá? Geralmente 30 linhas, como eu falei, sempre um texto discursivo. Observa aqui o cuidado que a candidata teve com a margem final e com a margem inicial, sabendo que o parágrafo inicia longe da margem, pelo menos 1 ou 2 dedos longe da margem, tá? E saber que eu tenho que escrever até o final da margem. Eu não posso parar por aqui e depois ir lá para baixo. Não, eu tenho que escrever até próximo da margem. Sabendo que quando a palavra não couber até o final, saber que eu tenho que colocar esse hífen dentro desse espaço aqui. Eu não posso colocar o hífen para cá, para fora. Eu tenho que colocar ele aqui dentro, tá? Tomando todo esse devido cuidado. No caso assim, professor, se eu errar uma palavra, o que eu devo fazer? Digamos que eu tenha errado essa primeira palavra aqui. Faça apenas um traço em cima dele. Não vá riscar a palavra. É somente um traço e logo em seguida escreva a palavra que você gostaria de escrever, ok? No caso desse outro exemplo aqui, desse texto de uma candidata, o tema é o acesso ao documento de identidade e exercício da cidadania. Pode ver que aqui a candidata fez apenas 3 parágrafos. Simples, mas bem claro e bem objetivo, o que fez com que ela passasse. Direitos e deveres compõem a cidadania. Só dela fazer essa afirmação aqui, gente, ela já está fazendo uma retomada do tema. Tá? Então, ela está retomando o tema. Tais aspectos são passíveis de controle pelo Estado para garantir o acesso. Certamente, esse garantir o acesso é o elemento que ela vai utilizar como problemática para discutir no parágrafo de desenvolvimento dela. Tá? Os direitos necessitam se transformar em ser juridicamente existente e ela bota qual é o objetivo dela. Que esse cidadão consiga se transformar no ser juridicamente existente. Tá? Então, tem aqui o objetivo sim dela? Tem, com certeza. E que ainda se torne palpável essa questão da emissão dos documentos. Então, ela apresenta os objetivos? Apresenta. Apresenta a problemática? Apresenta. A questão do acesso. E faz a retomada? Faz. Tanto que no segundo parágrafo ela vai justamente falar dessa questão do acesso. Em tempos recentes, o poder público se deslocava até povoados em áreas rurais, realizando plantões para poder conceder documentação. Então, ela faz uma breve alusão histórica, né, de que o Estado é que tinha que
ir ao campo para emitir esses documentos para os cidadãos. Com o avanço das cidades, né, e o progresso urbano, fez com que o cidadão do campo saísse de dali daquela área e fosse para as cidades, no caso causando assim o êxodo rural. E aí, nesse caso, indo para a cidade, ficou muito mais fácil de adquirir esses documentos. Aqui a conclusão dela, ela vai apenas retomar o que ela já mencionou aqui, né? Ela menciona, para garantir o acesso aos direitos fundamentais da Carta Magna, tá? O indivíduo necessita transformar-se em ser juridicamente e que o documento se torne palpável. Então ela vai reforçar isso aqui, bem aqui, falando dos benefícios e para que eles vão servir, não só para o próprio cidadão, como para o próprio governo. Assim, olha aqui o uso que ela fez dessa conjunção, assim, o acesso ao documento de identidade transforma a vida e suas relações. Além disso, além de fornecer subsídios de controle, regulamentação e gestão governamental, ou seja, serve para o governo. É o que garante ao indivíduo sua capacidade de existir. E olha o benefício para o cidadão: responder por seus atos e usufruir do que lhe é dado como seus direitos. Beleza? Então você pode verificar que foi bem simples, mas foi bem claro o que ela escreveu. Nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui a questão desse candidato que fez um concurso para a Caixa e ele conseguiu 19,97, não estou errado, próximo de 20. Então você vai verificar que ele vai construir aqui tudo ao longo de 4 parágrafos, usando aquele esquema que eu falei: duas problemáticas, a retomada, duas problemáticas e a tese. Vamos ver como se dá aqui. Cada vez mais os avanços tecnológicos têm marcado as relações sociais, culturais e econômicas do mundo em que vivemos. Ou seja, certamente o tema proposto dessa banca examinadora foi a questão dos avanços tecnológicos. Então ele já faz uma retomada. E ele vai mencionar aqui também dos dois elementos que ele vai utilizar para os argumentos, que são a parte do desenvolvimento desse candidato, que são os aspectos positivos e os aspectos negativos. Certamente um parágrafo vai ficar trabalhando os aspectos positivos e o outro vai falar sobre os aspectos negativos. Ou seja, esse aqui estará aqui e esse outro aqui vai ser trabalhado aqui. Então tu vê que tudo já fica já encaminhado. Então vamos verificar se realmente fala dos aspectos positivos. Ao lado desses jovens, os defensores das novas tecnologias já definidos por Humberto Eco. Olha aqui, ó. Fundamentação. O uso de um recurso externo. Ele está utilizando as ideias de um pensador para fundamentar o que ele quer discutir. Então é muito importante que você use esses elementos. E aqui ele identifica quem é esse pensador, teórico italiano. Então, salientam seus pontos positivos, como eu falei, falam da enorme rapidez no âmbito das telecomunicações, com recursos como a internet, a telefonia móvel, os avanços no tratamento e prevenção de doenças e principalmente da democratização do acesso à informação. Então, veja que ele enche para você aqui de elementos positivos, que é o que ele colocou como primeira problemática ou o primeiro assunto a ser discutido. No segundo, certamente vai falar dos pontos negativos. Vamos ver. Esse grupo que demoniza tais inovações encontra respaldo em diversas situações negativas geradas por elas. Como, por exemplo, pode-se citar o sedentarismo, olha aí, o sedentarismo do jovem, que vem causando doenças, o aumento das taxas de obesidade, em desenvolvimento de crianças, crimes virtuais, a inexistência de legislação específica. Então pode ver que aqui ele já começa a falar dos pontos negativos, tá? E certamente aqui no último ponto aqui, ele vai retomar a tese dele. Qual é a tese dele? O que ele quer como tese? É isso aqui, ó, a tese dele. Uma reflexão sobre os benefícios dessa evolução. Esse elemento aqui vai ser explicado bem aqui na conclusão. Em vista do apresentado, torna-se, olha a locução conjuntiva que ele utilizou aqui, em vista de ou do apresentado, torna-se importante salientar que a tecnologia trouxe inegáveis benefícios à vida contemporânea. Apesar disso, é imprescindível que seu uso seja feito. Ele vai dar quais são os detalhamentos aqui, quais são as ações que os agentes têm que fazer para ter uma correta, vamos dizer, uma saudável uso das tecnologias. Seja feito de maneira ponderada e consciente, de forma a reduzir ao máximo os riscos que pode representar. Além disso, veja, ele acrescentou uma coisa aqui, então ele vai acrescentar outra. Daí ele utilizar a locução conjuntiva além disso.
é uma locução conjuntiva aditiva. A criação de uma legislação, ele fala aí já no caso, o que os órgãos competentes têm que fazer para melhorar também. Uma legislação específica ao uso da rede mundial de computadores. É urgente. E ele dá para reforçar mais ainda, ele coloca que no Brasil já se está discutindo o marco civil da internet, ou seja, então está em discussão o que pode ser ou não considerado crime dentro da internet. Então ele fez toda a redação dele bem, dando a ideia de que tudo que ele está falando ali é uma coisa só. Ele especifica as partes negativas, especifica as partes positivas, as partes negativas e positivas, e ele também acrescenta quais são as atitudes que os agentes têm que fazer. Quem são esses agentes que ele está utilizando? O próprio usuário da internet e o próprio poder legislativo ali no caso. Então, esse é vamos dizer assim, basicamente o texto que você tem que fazer. Eu aconselho vocês a utilizarem como modelo esse elemento aí, de 4 parágrafos aí no caso, colocando sempre na introdução a retomada do tema, 2 problemáticas que vão te servir para os seus desenvolvimentos, e a tua tese, que vai te ajudar lá na conclusão. A tua tese, lembrando que é o teu objetivo, aquilo que você almeja alcançar para o tema proposto. Beleza, galera? Agradeço a vocês. Tchau.